Olá, fisioterapeuta, saudações! Você sabe a importância de graduar a intensidade das técnicas de terapia manual para mobilização articular na hora de tratar o seu paciente na prática? Se esse tema ele interessa para você, não saia daí que eu vou falar mais sobre ele. Eu sou Robson Cita, fisioterapeuta há mais de 20 anos atendendo pacientes com terapia manual aqui na cidade de São Paulo. E estou aqui para te ensinar os atalhos seguros da terapia manual, desde a avaliação ao tratamento do seu paciente. Aproveita, clica nesse vídeo e me segue para não perder nenhum conteúdo como o que eu vou te mostrar aqui hoje. As técnicas de terapia manual para mobilização articular, elas variam de grau 1 a grau 5, sendo do grau 1 ao 4 o que chamamos de técnica de mobilização articular. E o grau 5, as técnicas de thrust, ou seja, aquelas técnicas com movimentos de alta velocidade e baixa amplitude no final do arco de movimento. As técnicas de grau 1 e grau 2, elas são utilizadas para tratar pacientes com alto grau de irritabilidade tecidual. Daí a importância de uma boa anamnese para se identificar se esse paciente ele apresenta um quadro doloroso agudo, ou seja, uma fase inflamatória química, e eles não toleram muita sobrecarga tecidual, ou se esse paciente apresenta uma dor mais mecânica. Por isso, as técnicas de mobilização, elas acontecem no grau 1 e no grau 2 dentro do meio do arco de movimento. Por exemplo, eu tenho uma articulação com esse grau de liberdade de movimento. Aqui o final da extensão, aqui o final da flexão. Quando falamos de uma técnica de grau 1, são movimentos oscilatórios que ocorrem no meio do arco de movimento, ou seja, ele não ocorre nem em uma extremidade e nem em outra. Movimentos curtos que ocorrem no meio do arco de movimento preservado por essa articulação. Já as técnicas do grau 2, elas também ocorrem no meio do arco de movimento, porém com uma amplitude um pouco maior que a anterior, sem chegar nas suas extremidades. Ambos irão gerar o quê? Não vão gerar, no caso, um estresse tecidual, porque elas ocorrem no meio do movimento. E a função dessas técnicas é exatamente para diminuir a dor do paciente e também facilitar a reabsorção do exudato que se tem nessa articulação, ou seja, aquela fase mais aguda, mais inflamatória, que eu quero visar o quê? Diminuir a dor e o edema articular desse meu paciente. O grau 3 é uma técnica que nós utilizamos tanto para dor quanto para ganho de amplitude de movimento, porque ele ocorre desde o início ao fim do arco de movimento preservado naquela articulação. Ou seja, aquela articulação alvo, ela será mobilizada desde o início ao final do seu arco de movimento preservado. Então, com isso, as técnicas do grau 3 são utilizadas tanto para ganho de amplitude de movimento quanto para alívio da dor. Já as técnicas que nós chamamos de grau 4 são as técnicas onde nós trabalhamos as técnicas de mobilização articular no final da amplitude. Então, por exemplo, se eu fosse trabalhar uma técnica de grau 4, no final da extensão, eu vou até o final da extensão e vou movimentar, realizar então estímulos oscilatórios no final do arco de movimento, ou seja, ela gera um estresse mecânico e não pode ser aplicada para pacientes agudos, porque ela vai aumentar o grau de irritabilidade tecidual. Ou seja, esses pacientes, para receberem uma técnica de grau 4, o objetivo com eles é ganho de amplitude de movimento, porque eu vou estressar o tecido, eu vou gerar uma deformação plástica nesse tecido para ganho de amplitude de movimento. Sendo assim, esse tecido ele não pode ter um grau alto de irritabilidade, porque isso vai piorar
o quadro clínico do meu paciente. Já as técnicas de grau 5 são as técnicas que chamamos técnicas de manipulação articular. Por quê? São técnicas onde eu levo essa articulação até o fim do arco de movimento e no fim do arco de movimento eu faço uma manipulação de alta velocidade de baixa amplitude, ou seja, eu vou manipular, quebrar aderências, eu vou além do arco de movimento. E é por isso, e é aí que mora o perigo. É por isso que essas técnicas são muito utilizadas por quiropratas. E quiropratas, quando não bem treinados, com uma boa mão, com uma boa prática clínica, mão na massa, chegam a exceder ou indicar as técnicas quando elas deveriam ser contraindicadas. Ou seja, essas técnicas é para pacientes com dor mecânica apenas. Eu não posso utilizar uma técnica de manipulação articular para um paciente com um quadro de dor aguda, porque eu vou piorar o quadro desse paciente. E é exatamente por isso que a quiropraxia, que é uma técnica manipulativa, ela geralmente é uma técnica 880. Ou a pessoa ama, porque se deu muito bem, foi muito bem indicada, ou ela se deu muito mal. Porque aquele paciente com alto grau de irritabilidade, ele acabou sendo manipulado, ou seja, gerando um estresse ainda maior naquela articulação que já se encontrava aguda, e isso piorou os sintomas, limitando ainda mais a função desse paciente. Então, muitos físios, por não saberem que isso acaba aplicando, que isso pode comprometer o tratamento do seu paciente, eles acabam aplicando uma técnica de mobilização no momento que não seja correto, comprometendo assim os seus resultados, ficando mesmo naquele feijão com arroz, porque eu tenho receio, eu não sei quando indicar de forma correta, então eu vou prescrever só o choquinho, a cinesioterapia com exercícios para o meu paciente, conforme o que foi prescrito pelo médico, assim eu não me comprometo. E é por isso que o paciente não percebe o quê? Valor no seu atendimento, valor no seu trabalho. É por isso que ele não percebe a diferença de fazer fisioterapia numa clínica que faz uma fisioterapia feijão com arroz, como eu disse, com choquinho, cinesioterapia, ou fazer em casa sozinho com tutoriais da internet. Agora, a partir desse momento, com esse conhecimento, você vai começar a ser mais seguro para tratar o seu paciente utilizando a técnica correta e calibrando a intensidade correta na hora de tratar o seu paciente com as técnicas de terapia manual. Não se enche um pneu de bicicleta com a mesma calibragem que um pneu de um carro ou um pneu de um caminhão. Cada caso é um caso diferente e precisa ser avaliado separadamente nas suas características individuais. Fisioterapeuta, não esquece de compartilhar esse conteúdo, esse vídeo com o seu colega físio que usa terapia manual, mas ele não sabe ajustar a ferramenta de acordo com a necessidade do paciente. Aproveita e também já salva esse vídeo para não perder essa parte teórica, mas que vai trazer segurança literalmente na hora que você for colocar a mão na massa. E para aqueles que nunca ouviram falar de graduações das técnicas de terapia manual ou algo assim, ou querem saber um pouco mais, deixa seus comentários aqui embaixo. Um forte abraço e fisioterapia a todos!